Tá, neste nosso caso aqui, o que eu quero como retorno? Eu quero ter uma análise, eu quero ter um retorno dos tempos de atendimento ao cliente com o tempo ideal. Quero saber como é que está o range, como é que está a meta, se está atendendo ou se não está atendendo, se está abaixo, se está atendendo, qual que é a produção que está tendo, se a produção está influenciando no tempo de atendimento. Então a gente consegue ter esses comparativos aqui. Nós conseguimos aqui também ter essas análises. Deixa eu só alterar a tela aqui. Então vocês conseguem ver aqui abaixo aqui, ó, esses gráficos que vocês conseguem ter as análises de cada unidade por período ou por semana. Vamos colocar aqui, por exemplo, que eu quero saber aqui o conteúdo de patrocínio do mês de fevereiro. Então, olhando aqui nesse gráfico, eu sei que na semana 6, na semana 7, na semana 8, na semana 9, em patrocínio, eu tive 3 semanas ruins. Vejam que eu tenho uma meta, que é aqui esse tracejado, que é 10 horas, e eu possuo 3 semanas onde o desempenho não foi tão bom. Só a semana 6 que foi boa. Vamos analisar outro mês aqui. Vejam o mês de abril, que na semana 15 até a semana 18, todas as semanas aqui atendeu a meta. Então, atendeu o cliente abaixo do período ideal, que era 10 horas. Vamos aqui pegar uma outra análise. Vamos pegar aqui o perfil de Araxá com Iberaci. Vamos fazer uma comparação entre eles. Podem ver aqui nesses gráficos que em Araxá não houve uma produção tão grande, porém, atendeu aqui as expectativas. Iberaci já teve uma produção grande na semana 15 e na semana 16 e não atendeu o atendimento ideal. Porém, na semana 17 e na semana 18 a produção foi baixa e ainda assim não atendeu a expectativa. Tá? Então aqui nós conseguimos ter essas análises. E eu vou mostrar para vocês como criar esse gráfico interativo, esse gráfico de uma maneira muito rápida, tá? Vou mostrar um segredo para vocês aqui também, porque quando aqui ele passa da meta das 10 horas ou das 18 horas, de acordo com a configuração da unidade, ele vai aqui preencher a bolinha aqui de vermelho, destacando, falando, olha, essa semana aqui não tá legal, beleza? Então vamos aqui fechar o arquivo e vamos iniciar do zero, para que nós consigamos aqui trabalhar de maneira ideal, tá? Então, vou deixar esse arquivo disponibilizado para quem quiser depois, sem nenhum problema. Todos os passos a passos aqui foram criados. Então, possuo aqui à direita todo o passo a passo de cada uma das lives, ó. Então, tenho aqui tudo que nós fizemos na primeira live. Depois eu tenho aqui tudo que nós fizemos na segunda live. E todo o conteúdo aqui embaixo é o que nós veremos hoje, certo? Então, teremos aqui um conteúdo bem interessante que vai fazer com que você mostre um relatório mais agradável, que você mostre um relatório mais estilizado e dinâmico, ok? Então vamos aqui iniciar o nosso conteúdo aprendendo como criar o nosso gráfico dinâmico. Possui 2 maneiras e a nossa primeira maneira aqui, nós possuímos aqui a nossa tabela já criada. Então, minha primeira maneira de criar um gráfico dinâmico é o seguinte. Eu clico na minha base de dados, venho aqui na parte inserir, na parte superior, e aqui à direita eu possuo gráfico dinâmico. Ao clicar em gráfico dinâmico, ele vai me abrir aqui um pop-up, e neste pop-up ele vai me falar o seguinte, olha, você está selecionando aqui a tabela 2, aula 02, que foi o nome que nós demos a essa tabela. Clicando aqui em design da tabela, nós conseguimos ter o nome aqui à esquerda. Então, inserir gráfico dinâmico, ele vai selecionar a tabela para mim e vai me perguntar aqui, ó, você quer uma nova planilha ou você quer uma planilha existente? Com o gráfico dinâmico, eu vou criar uma nova planilha e vou colocar o nome dela de dashboards, ok? Então, vamos colocar aqui uma nova planilha e renomeá-la. Então, vamos aqui, ó, planilha 1 foi criada aqui embaixo e eu vou alterar o nome dela para dashboard, tá? Painel de controle. E aqui nós possuímos o início do nosso gráfico dinâmico. Esta é a primeira modalidade de criação dessa tabela dinâmica, sem antes ter criado uma tabela dinâmica.
Então, tinha uma tabela simples e através da tabela simples eu criei um gráfico dinâmico. Agora, eu vou mostrar para vocês como criar o gráfico com uma tabela dinâmica já criada. Basta você clicar em cima das suas tabelas dinâmicas, seja ela qual for. Tá? Então, vamos criar em cima deste conteúdo aqui. Vamos vir aqui em análise de tabela dinâmica e clicar aqui em gráfico dinâmico. Ele fará a criação deste gráfico e te informará qual tipo de gráfico você quer criar. Você tem aqui dezenas de conteúdos, tá? No nosso caso, como vamos trabalhar aqui com dois dados diferentes, peso e tempo, vamos trabalhar aqui com gráficos combinados, onde o peso, a quantidade carregada, a quantidade manuseada aqui, eu vou trabalhar com colunas e o tempo eu vou trabalhar em linhas, para a gente ter essas comparações. Então, aqui as nossas duas maneiras, certo? Então, vamos trabalhar aqui nessa primeira que já criamos, tá? Vocês estão vendo aqui como que é a carinha dela. E tudo que vocês for colocando aqui nessa parte direita aqui, ó, nessa parte direita, tudo que vocês colocarem aqui, ó, vou colocar aqui unidade, vamos colocar aqui semana abaixo de unidade, vai estar criando aqui à esquerda a tabela dinâmica, que já aprendemos a trabalhar com ela na live de ontem, e já vai montando a nossa cara do gráfico dinâmico aqui, tá? Como só criamos aqui os nossos eixos, ainda não apareceu nenhum dado aqui, nenhuma imagem para nós. Para que apareça esses dados, nós precisamos arrastar aqui para valores os dados que nós precisamos trabalhar. Tá? Neste caso, nós vamos trabalhar aqui com 3 dados iniciais. A quantidade carregada, o peso, o tempo ideal de carregamento, o tempo ideal de atendimento ao cliente e o tempo que foi realizado. Então, vamos trabalhar com 3 dados. Ó. Tempo de atendimento, produção realizada e o período ideal, que são os nossos 3 dados que precisamos trabalhar aqui. Vejam que ao criar este gráfico, ele já vai colocar aqui os dados para nós de acordo com a sequência que nós formos colocar aqui. Ó. Então, se eu arrastar aqui soma para cima, ele vai fazendo essas alterações para mim também. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui com a produção realizada e os períodos. Vejam que quando se trata de números, ele vai fazer a somatória. Quando se trata aí de horas ou textos, ele vai fazer a contagem. Eu vou utilizar aqui na configuração sempre o valor máximo, porque eu não possuo várias ocorrências, na verdade, eu não possuo semanas idênticas para cada unidade, então eu posso utilizar aqui valor máximo, posso utilizar aqui valor mínimo, posso utilizar qualquer uma. Ok? Eu vou utilizar o máximo como padrão. Então, vou colocar aqui na produção o máximo, vou colocar aqui no período o máximo também. Aqui na contagem, que é o tempo de atendimento, também vou colocar a informação máxima, tá? Somente para podermos organizar aqui a nossa tabela e iniciar os nossos processos. Vamos organizar agora a produção. Então, a produção, vou vir aqui em formato de número. Vai abrir um novo pop-up de configuração dos dados. E aqui, ó, em número, eu vou colocar aqui, usar o separador e vou retirar as casas decimais. Eu não quero que coloque aqui as casas decimais para mim. Ele vai fazer o arredondamento. Vamos clicar em OK. E aqui à esquerda nós já possuímos aqui a nossa primeira formatação nessa coluna referente à quantidade carregada. Referente ao tempo, eu vou vir aqui em hora e sempre trabalhar aqui com a formatação das 37 horas. E o que seria essa formatação das 37 horas? Quando ultrapassa um dia, se você tiver com a formatação aqui de 13 horas, essa primeira que é a padrão, ela vai reiniciar do zero. Então, em vez de colocar 25 horas, vai iniciar 1 hora da manhã. Então, ele reinicia o dia e vai te dar aquela informação. Quando você coloca aqui 37 horas, ele vai colocar o período inteiro, que é o que nós precisamos aqui neste nosso exemplo. Então, coloquei aqui o período ideal e vamos colocar aqui o outro também, que é a nossa configuração de hora também. Colocar 37 horas, clicar em OK. Clicar em OK novamente. E vejam que nosso gráfico já está sendo montado aqui de uma maneira muito bagunçada. Mas nós vamos fazer essa organização.
tá? O de início eu queria mostrar para vocês aqui, nesse início, era como colocar e como organizar os dados do seu gráfico dinâmico. Vejam que todos os dados que foram colocados aqui nos gráficos dinâmicos está sendo criado aqui abaixo uma tabela dinâmica, tá? Depois, para deixar o documento organizado, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar essas colunas ocultas. Então, a gente vai fazer dessa maneira e simplesmente aumentar o nosso gráfico aqui e fazer ele mais organizado. Mas essa tratativa eu só faço no final para ir acompanhando os meus relatórios. Então, vamos aqui trabalhar com o nosso conteúdo. Vamos fazer aqui, que eu arrastei um pouquinho. Beleza. Então, aqui é a nossa primeira cara. Eu deixei aqui à esquerda a nossa programação, o que nós iríamos fazer, tá? Então, até o momento aqui já criamos o gráfico dinâmico. Já coloquei aqui algumas informações que nós conseguimos criar o gráfico dinâmico de uma tabela já criada. Porém, eu sempre recomendo criar o gráfico dinâmico do zero, clicando na sua base de dados e criando uma outra tabela dinâmica pelo aquele gráfico dinâmico. Por quê? Porque aí eu coloquei aqui, ó, ao criar pelo gráfico, qualquer conteúdo que nós alterarmos ou incluir, automaticamente influenciará na tabela dinâmica. Então, aqui neste meu caso aqui, ó, como eu tenho esses dados, e eu vou criar aqui uma tabela dinâmica para vocês verem, ó. Vamos criar aqui. Então, ele criou aqui uma tabela para nós, referente a esses dados que eu possuo aqui. Porém, caso eu não goste desses meus dados aqui e preciso fazer alguma manutenção, se eu colocar aqui, por exemplo, unidade aqui, ó, ele vai fazer uma alteração na minha base de dados aqui embaixo, atrapalhando meu antigo relatório. Por isso que é utilizado um novo gráfico dinâmico, uma nova base de dados para trabalhar com gráficos dinâmicos. Então, primeiro você trabalha com uma tabela dinâmica e caso você queira colocar um gráfico dinâmico, cria uma nova tabela dinâmica para ser criado aquele gráfico, para trabalhar uma tabela dinâmica especificamente para aquele gráfico, sem alterar, sem atrapalhar o nosso antigo relatório. Vou tirar aqui a unidade para voltar ao normal. Vou fechar aqui. E a carinha do gráfico dinâmico funciona da mesma maneira da tabela dinâmica. Então você possui aqui em cima as partes de formatação. Então você consegue aqui alterar o design dela. Então possui alguns estilos gráficos, alguns layouts pré-definidos. No momento não vamos mexer neles, mas iremos durante o resto aqui da noite trabalhar nesta parte. E possuímos aqui algumas análises também. Então, possuímos aqui segmentação de dados, inserção de linha de tempo. Para que essa inserção dê certo, alguma das colunas, ao menos uma das colunas de sua base de dados tem que estar em formato de hora. Tá? Então, como eu tenho data e hora. Como eu tenho duas colunas com esse formato, ele vai me liberar a criação dessa linha do tempo. Porém, não vai ficar eficiente porque eu estou trabalhando somente com horas. Não estou trabalhando aqui com datas. Tá? Então, caso eu coloque uma coluna com datas, ficaria muito interessante o nosso relatório também. Tá? Então, neste caso aqui, eu vou para o nosso próximo passo. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vejam que, ao criar esse gráfico dinâmico, eu possuo aqui em cima esses botõezinhos que visualmente atrapalham. Eu sempre retiro eles, tá? Como que eu retiro eles? Porque aqui são filtros. Os filtros, eu sempre trabalho com filtros dinâmicos através da segmentação de dados. Eu não trabalho com eles por aqui. Então, caso eu queira colocar um filtro, eu vou colocar uma segmentação de dados e por ela eu vou fazer essas alterações. Para desaparecer aqui do nosso gráfico dinâmico, eu clico com o botão direito. Clico com o botão direito em cima da tabela. E retiro aqui, ó. Ocultar todos os botões dos gráficos. Vejam que agora sumiu esses meus botõezinhos aqui. Tá? Então, eu já estou dando uma nova cara para essa minha planilha. Tá? Então, fizemos este passo aqui. E agora vamos verificar aqui, ó. Oculte todos os botões dos gráficos. Beleza, agora eu vou trabalhar no design. Tá? Como estamos trabalhando aqui? Com duas medidas, produção e tempo,
eu vou trabalhar com a produção em colunas. Vejam que todos os dados meus estão em colunas. Então, tanto a produção quanto o tempo está em colunas. Eu vou transformar os conteúdos referente a tempo, eu vou transformar em linhas e colocar eles em duas medidas. Tá? Então, eu vou trabalhar com esse tipo de dado aqui, com um gráfico combinado. Então, vamos clicar aqui em cima em análise de gráfico, ó, aqui, ó, em design, e clicar aqui, ó, alterar tipo de gráfico. Vai abrir aqui a opção para eu alterar aqui os modos, os métodos de gráficos que eu tenho. E através desses gráficos, eu vou colocar aqui a combinação de gráficos, que é muito interessante. Você consegue gerar relatórios excelentes através delas, tá? Então, nós temos aqui o eixo secundário e nós possuímos aqui o eixo primário. Então, todos eles estão no eixo primário. Então, somente tem um eixo aqui de dados aqui. Ele vai pegar o maior dado, vai colocar ali e vai fazer a verificação entre eles. Quando eu trabalho com o eixo secundário e informo qual gráfico, qual conteúdo que vai estar nesse eixo secundário, ele ignora o que está à esquerda e vai trabalhar sempre no que está na direita, tá? Então, vamos trabalhar aqui, ó. Eu tenho a produção realizada, que eu gosto de trabalhar em colunas, já está em colunas. E eu tenho o período ideal e eu tenho o tempo de atendimento. O período, eu gosto de trabalhar aqui em linhas, com marcadores, tá? Então, vou selecionar essa opção aqui, ó. Selecionei, beleza. E o outro tempo também vou trabalhar com linhas com marcadores, que é exatamente aquelas marcações que aparecem a cada semana do nosso gráfico que eu apresentei lá no início. Vou clicar em OK e agora vocês estão vendo aqui que o nosso gráfico já está ficando com uma aparência diferente. Está com uma aparência forte, desorganizada ainda, porém já deu uma mudada aqui no nosso conteúdo. Vejam que ao lado esquerdo eu possuo o meu eixo primário, que é referente à produção, e ao lado direito eu possuo o eixo referente ao tempo. Então, referente ao tempo, eu tenho essas medidas que é as linhas, que é a linha cinza e a linha laranja. Ao lado esquerdo, eu possuo referente às minhas produções, que é as colunas. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui em Design, eu vou procurar um layout mais agradável. Tá? Então, possuo layouts mais escuros, layouts mais claros. Eu já possuo layouts pré-definidos. Então, vamos selecionar um aqui e vamos ver as modificações que vai acontecendo neles. Ó. Então, aqui eu possuo um gráfico mais elaborado. Coloco uma cor de fundo, altera as bolinhas, faz uma linha. Tá? Vamos colocar aqui, ó, nós possuímos os gráficos mais escuros, mas eu vou trabalhar com essa aqui mais clara. Tá? Vou inserir aqui uma segmentação de dados. Vou pular algumas etapas que eu tinha planejado aqui. Vou colocar uma segmentação de dados para trabalhar com um gráfico menor e fazer essas nossas alterações. Como que eu faço essa inserção de filtros dinâmicos? Vamos clicar aqui em análise de gráfico e inserir segmentação de dados. Lembram de ontem da segmentação de dados, da tabela dinâmica e também das tabelas, onde nós conseguimos fazer filtros dinâmicos. Eu quero fazer um filtro dinâmico da unidade, da semana e do mês. Então, vai abrir aqui 3 pop-ups que eu consigo fazer essas organizações. Vou selecionar apenas uma unidade para que nosso gráfico seja redimensionado e a gente consiga trabalhar aqui e estilizar ele de uma maneira mais fácil, para que fique com a visualização mais fácil. Vamos selecionar aqui a cidade de Araguari e vejam que ele me trouxe somente os dados referente à cidade de Araguari. Então, ele me trouxe aqui todas as semanas que ela trabalhou, então foi até a semana 22. Vejam que Araguari é uma cidade boa no atendimento, então eu possuo uma produção não tão alta, porém o atendimento ao cliente ele já é o ideal. Vejam que eu tenho minha barra aqui em cima, que é 10 horas, que é o meu limite, e somente uma das semanas que extrapolou, e extrapolou em 6 minutos. Okay? Então eu consigo aqui ter essas análises através do gráfico dinâmico. Eu consigo ter aqui uma gestão à vista de maneira muito rápida. Vamos analisar uma outra cidade aqui, Araxá, por exemplo. Olha, Araxá, ela não é tão ruim,
mas em algumas das semanas ela é um pouco falha, tá? Então no início do ano ela foi ruim, deu uma melhorada ao decorrer dos meses, e agora, na semana 23 e 24, ela deu uma falhada, certo? Mas a produção também aumentou. Então vamos aqui analisar um pouquinho. Talvez aqui faltou algumas análises, poderia ser período aqui de safra e não entre safra, ou talvez houve uma falta de programação. Tem vários motivos que podem ser analisados aqui através disso. Então vamos pegar aqui Iberaci. Olha, Iberaci não atendeu em nenhuma época do ano. Então vejam aqui, ó, que desde o início do ano sempre extrapolou o tempo de atendimento ao cliente. Tá? Independente de qual for a produção, nunca atendeu a nossa meta aqui, que é 10 horas. Tá? Então vamos aqui só deixar com os filtros para que nós consigamos aqui organizar o nosso documento. Tá? Então deixei aqui filtrado só Iberaci e vamos trabalhar aqui no nosso gráfico e estilizá-lo. Ok? Vamos ver qual que é o nosso próximo passo que eu organizei aqui. Formatação de seção, eixo secundário, que já trabalhamos. Vamos clicar aqui em análise e vamos na parte da segmentação de dados que já criamos aqui. Tá? Então, eu tenho a segmentação de dados e eu possuo nela algumas formatações. Eu posso colocar as de cores específicas, cores mais escuras, cores mais claras, tá? Então, tem algumas formatações pré-definidas aqui, tá? E eu vou ensinar para vocês como mudar, como fazer a sua própria estilização, a sua personalização do seu menu. Por que isso? Vejam que aqui em exibir, eu vou tirar as linhas de grades para que o meu conteúdo fique mais organizado. Porém, o que acontece aqui, ó? Ele pega e deixa uma linha da cor que nós selecionamos aqui em volta desse meu quadro. Eu quero deixar ela transparente. Como que eu faço isso? Eu tenho que criar uma nova segmentação de dados e nela eu tenho que colocar um novo estilo. E como que eu faço essa estilização? Tem duas maneiras. Eu posso clicar com o botão direito e adicionar aqui, criar uma nova, ou clicar aqui embaixo, aqui, clicando em novo estilo, ou eu posso selecionar uma que me agrade. Então vamos selecionar essa que é mais clara. Clico com o botão direito em cima dela e clico aqui em duplicar. Ao fazer isso, ele vai me trazer aqui as configurações de cada um dos campos e eu posso clicar em cada um dos campos e formatar aqui e consigo fazer a minha estilização. Tá? Ele vai trazer a estilização que está duplicado. Basta eu fazer as alterações que eu preciso. Este contorno ao redor é essa segmentação de dados inteira, então é o contorno dela. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em formatar, vou clicar aqui em borda e vou retirar as bordas deste meu conteúdo, clicar em OK e o resto eu vou deixar dessa mesma maneira. Vou clicar em OK e vejam que aqui ela não alterou. Por que não alterou? Porque eu não selecionei o que eu acabei de criar aqui em cima. Como agora eu selecionei o meu novo estilo que eu acabei de criar, ele vai e retira essa borda, fazendo assim com que eu tenha um relatório mais agradável, sem essas linhas ao redor. Vou fazer isso em todas. Como eu já criei o layout, basta eu vir aqui e selecionar. Basta eu vir aqui e selecionar e eu já tenho este meu conteúdo. Já tenho os meses, já tenho as semanas e eu tenho as unidades. Beleza? Eu consigo fazer isso também na minha tabela, no meu gráfico dinâmico. Como que eu consigo fazer isso? Quando você clica em cima, e você clica aqui em Design, aqui à esquerda você tem alguns elementos gráficos, e aqui em Análise de Gráfico vocês têm seus dados, tá? Ó, o Rodney chegou, deve ter chegado em casa agora também. Vamos ver aqui, ó. Vamos aqui em Análise de Gráficos, clicar em Design, e aqui nós vamos alterar as cores. Então nós possuímos aqui as cores primárias, cores secundárias, e conseguimos aqui fazer as alterações. Então temos alguns conteúdos. Vamos aqui, em cada um desses itens aqui, você consegue fazer a estilização separada. Como que você faz isso? Se eu clicar aqui em cima dessa linha laranja, que é referente ao tempo ideal, e der 2 cliques em cima dela,
automaticamente ao lado direito vai aparecer aqui a formatação de séries. Tá? Esta formatação de séries, ela te possibilita fazer essas alterações. Você consegue aqui fazer a estilização da linha, onde eu tenho as linhas e eu tenho os marcadores. As linhas, eu consigo alterar a cor, eu consigo aqui colocar uma linha mais grossa, uma linha mais fina. Vou aumentar o zoom aqui para vocês verem a alteração. Vamos aumentar o zoom, clicar aqui em cima da linha e vamos vir aqui a largura da linha. Vejam que ao ir diminuindo, ele também vai fazendo essa diminuição. Então eu consigo aqui fazer algumas formatações específicas. Aqui eu tenho a largura da linha, eu tenho a cor da linha também. Vamos colocar aqui a cor dessa cor mais escura. E o tipo de tracejado da linha eu vou colocar aqui pontilhado. Tá? Vejam que assim que nós formos aqui alterando esses conteúdos, a direita também será alterado. Eu consigo aqui também fazer a alteração dos marcadores. Eu consigo retirar o marcador e deixar apenas essa linha. Neste tempo ideal, eu não preciso de marcador. Eu só preciso que ela acompanhe o período de cada unidade, se está na safra ou se está na entre safra. Tá? Então, no meu caso, eu vou selecionar marcador. Vou tirar aqui a opção dos marcadores. Porém, se eu retirar aqui, ó, ele vai sumir. Eu posso tirar aqui também o preenchimento da borda, então eu quero sem linha. E o preenchimento, caso eu queira colocar um preenchimento, eu posso preencher aqui e colocar o marcador que for necessário. Vamos supor que seja um triângulo, eu consigo alterar o tipo de marcador que eu tenho, consigo aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, de acordo com a sua necessidade. Então, vamos colocar aqui sem nenhum marcador, neste caso, sem preenchimento e sem linha. O marcador, não quero nenhum dado desse marcador. Vejam lá que agora eu possuo só uma reta mostrando o período ideal. Beleza. Agora eu vou aqui no meu período realizado. Neste período realizado, sim, eu preciso dos marcadores para melhorar e mostrar o meu desempenho. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui neste caso? Vou tirar o zoom aqui para ficar mais fácil a visualização. Vou dar 2 cliques. Automaticamente à direita vai abrir a formatação de séries. Ô Rodney, daqui a pouco libera as perguntas, hein? Espera aí um pouquinho. Vamos aqui na parte das linhas e vamos fazer aqui algumas formatações. Eu vou colocar aqui uma cor mais escura, então azul escuro. Vou também diminuir a largura da linha, não quero ela tão grossa, quero ela mais fina. Temos aqui ó, uma cor ideal, um tracejado bem sutil. E os marcadores eu vou deixar da cor verde. Então vou vir aqui em marcador, vou vir aqui na borda dela, então tem uma borda, vou colocar a borda com esse verde. Então vejam lá como é que ficou agora, já deu uma nova visualização. E vou deixar a cor de fundo de branco mesmo, ok? Então aqui nós temos a nossa primeira configuração deste nosso gráfico dinâmico. Vamos aqui alterar aqui também as cores das colunas. Então nós conseguimos clicar em cima 2 vezes, vai abrir aqui à direita e nós conseguimos fazer a formatação aqui. Ó. Vamos clicar aqui no preenchimento e vamos alterar a cor que nós queiramos. Vamos colocar aqui uma cor mais clara, nós conseguimos colocar uma cor mais escura. Então vocês vão fazendo essa alteração e vendo qual melhor atende vocês. Então vamos ver aqui, vamos colocar essa cor aqui mesmo. Nós conseguimos fazer várias estilizações, tá? Então nós conseguimos aqui colocar sombras, nós conseguimos colocar aqui estilizações, então aqui nós conseguimos colocar sombras, ó, sombras internas, ó. Nós conseguimos colocar aqui, vamos ver o que nós conseguimos mais colocar aqui. Tem várias opções, tá? Neste caso aqui, como são muitas opções, demora muito mostrar cada uma delas. Basta você criar uma e ir fazendo sua tentativa, verificando se está ficando bom, se não está ficando bom. Tá? Então, aqui nós possuímos algumas possibilidades. Tá? Então, nós conseguimos tanto formatar aqui
colunas, formatar aqui o fundo. Para formatar o fundo, basta você clicar 2 vezes onde você quer alterar. Então aqui, ó, área do gráfico. Tá vendo que na hora que eu coloco o cursor ele aparece a área do gráfico? Então se colocar aqui, ó, o cursor aqui em cima, ele aparece série da produção realizada. Onde eu clicar 2 vezes, ele vai abrir as configurações. Vejam que a minha tabela, o meu gráfico dinâmico está aqui com uma borda cinza. Vou clicar 2 vezes e vou retirar essa borda. Então vou vir aqui em borda e vou colocar aqui, ó, sem linha. Automaticamente ele já faz essa exclusão, fazendo assim com que eu consiga fazer um gráfico mais organizado. Vou pegar este layout aqui e vou arrastar para cima. Beleza. Vai segurando as perguntas aí que no finalzinho eu respondo. Vamos pegar aqui, ó, arrastei um pouquinho para cima. Então aqui nós já temos a nossa primeira configuração e vamos fazendo essas nossas organizações. Tá? Vamos arrastar um pouco para baixo. E aqui abaixo, para não ficar branco, eu vou colocar um dos filtros dinâmicos aqui. Ó. Vou colocar aqui unidades. Então neste momento eu já consigo ter algumas organizações aqui nos meus documentos. As semanas, eu vou colocar aqui com várias semanas, porque eu vou colocar lá na parte superior. Então, vamos diminuir aqui um pouco. E aqui na parte superior, eu vou fazer essa diminuição aqui, ó. Então, posso colocar aqui até mais colunas, porque as semanas ficaram muito grandes. Então, vamos colocar aqui, ó, mais conteúdos para ficar mais organizado. Então, agora nós temos aqui 24 semanas. O mês eu vou colocar aqui à direita aqui, ou aqui, ó, à esquerda. Beleza, nós temos aqui os nossos gráficos de uma maneira parecida com aquele que nós fizemos. Então, vamos aqui fazer as análises do que nós já fizemos até o momento. Vamos aqui analisar o que nós já fizemos. Vamos vir aqui em programação aqui para ver o nosso conteúdo. Já criamos aqui a estilização. Já mexemos em toda a configuração. Tem alguns elementos que nós conseguimos colocar aqui também, tá? E esses elementos você consegue colocar dessa maneira aqui, ó. Você consegue colocar clicando no seu gráfico. Ao clicar em seu gráfico e clicar aqui em Design, você tem que adicionar elementos de gráfico. E o que seriam esses elementos de gráfico? Você consegue colocar rótulos, você consegue alterar ali o fundo, você consegue fazer a inclusão do título, você consegue fazer aqui desvio padrão, você consegue colocar lá embaixo, ó, vejo aqui embaixo aqui que apareceu os dados digitados também, ó. Então você consegue fazer algumas configurações de acordo com a sua necessidade, tá? Geralmente eu deixo os pesos em cima de cada eixo. Vou apertar um Ctrl Z aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. E aqui em adicionar elemento de gráfico, eu vou pegar aqui os títulos do eixos, títulos do gráfico, rótulos, aqui os rótulos, ele é os pesos de cada item. Então, olha lá, ó, vejam que ele está colocando lá o tempo e ele está colocando aqui também o peso, de acordo com a nossa necessidade. Ficou sujo o nosso conteúdo, como nós queiramos aqui apenas a visualização para saber como que está a meta de cada unidade e não a produção em si, eu vou deixar dessa maneira. Mas caso queiram colocar aqui o peso nos eixos, basta clicar aqui nos eixos que vocês queiram colocar, clique em adicionar elemento, vem aqui em rótulo e coloca aqui, olha, eu quero colocar o rótulo na base inferior. Vejam que aqui embaixo ele vai criar os pesos. Você consegue dar 2 cliques em cima deles também e fazer as formatações individuais ou completo. Ó. Então, se eu clicar aqui, ó, 2 vezes, ele vai abrir a possibilidade de fazer essa formatação. Então, se você quiser colocar aqui, por exemplo, uma cor no fundo, então você tem aqui a cor do preenchimento. Eu posso colocar um preenchimento sólido, ele colocou uma cor de fundo. Posso colocar aqui opções de texto e alterar a cor da letra. Vamos colocar aqui branca, por exemplo. Ele faz toda essa alteração. Basta você for analisando e adequando o seu conteúdo e estilizando o seu documento. Tá? Neste caso aqui, eu não vou colocar o rótulo,
tá? Então vou vir aqui nos rótulos e vou colocar aqui que nenhum. Vou tirar os rótulos porque não, para mim não faz essa necessidade. E agora eu vou mostrar um truque para vocês, tá? Então vejam aqui, ó, que vamos selecionar aqui uma cidade que esteja ruim. Essa aqui é uma cidade que não está tão boa. Eu possuo conteúdos acima da média e eu possuo conteúdos abaixo da média. O que eu quero fazer aqui? Eu quero que quando ultrapasse essa média, o preenchimento dessa bolinha aqui, ó, fique de uma cor destacada, fica vermelho, por exemplo, mostrando, olha, essa semana aqui não foi boa. Quero mostrar isso para vocês. Como que nós faremos aqui? Em gráficos dinâmicos, como não importa a nossa tabela dinâmica, ela não vai ser apresentado o documento da tabela dinâmica, nós apenas iremos acrescentar uma coluna extra e fazer essas configurações nessa coluna extra e trazer ela para cá como itens, como opção aqui, ó. Clicando aqui em lista de campos, nós vamos trazer aqui para valores essa nova configuração nossa. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui na minha base de dados e aqui em status eu vou fazer essa configuração. E qual que é essa configuração? Se o meu status estiver ruim, eu vou colorir de vermelho. Caso contrário, eu não vou colorir. Vou fazer essa configuração. E como que eu faço essa configuração? Primeiramente, vamos analisar os nossos dados. Então, vou vir aqui em Dashboard e vou limpar os meus filtros. Por que eu vou limpar esses meus filtros? Para saber o tempo máximo que o caminhão ficou dentro da fábrica. Olha, ele ficou 28 horas. Então, o meu case negativo, eu vou trabalhar acima das 28 horas. O que seria esse case negativo? Vamos entender a lógica aqui. Se o meu conteúdo estiver ruim, eu vou pegar exatamente a hora do cliente, que é exatamente onde essa bolinha está marcada, que é a hora do atendimento ao cliente, e vou colorir ela de vermelho. Caso o meu conteúdo esteja abaixo, eu não vou fazer preenchimento. Porém, se eu não fazer preenchimento, ele vai colocar ela de vermelho embaixo também, porque eu vou trabalhando com o mesmo conteúdo. Para isso, para quando o atendimento estiver bom, eu vou fazer com que essa bolinha ela fique lá em cima, acima do meu gráfico. Então, tem que colocar um horário acima do meu eixo secundário. Então, vou colocar aqui, por exemplo, eu tenho o costume de colocar 999 horas. Impossível de estar aparecendo. Tá? Então, vamos mostrar na prática o que eu estou falando aqui. Tá? Vamos colocar aqui a Cidade Franca. A Cidade Franca vai ficar um gráfico bonito. Ó. Ele faz uma ondinha aqui e já aumenta aqui para cima. Então, vocês vão ver que depois que nós fizermos essa configuração, ele vai fazer aqui, ó, o preenchimento dessas bolinhas quando estiver na parte superior. Então, vamos clicar aqui em base de dados e vamos criar uma fórmula aqui, uma função. Vamos colocar aqui o título dessa nossa tabela de status personalizado. Beleza, então coloquei aqui um título. Beleza, e o que eu preciso de resultado aqui? Olha, se, tá? Como o meu Excel está em português, eu vou utilizar o se. Caso estivesse em inglês, eu iria utilizar o if, que é o if. Tá? Então, quando trabalhamos aqui em empresas multinacionais, quando trabalhamos aqui, principalmente no VBA, vocês vão utilizar o if e não o se. Tá? Então, eu vou fazer uma pergunta. Se esse status for exatamente com a palavra ruim, então, se tiver ruim, o que ele vai fazer? Ele vai repetir o horário do tempo de atendimento. Caso contrário, eu vou simular o erro aqui para vocês verem. Então, vou colocar 0 e não essas 999 horas que eu falei para vocês verem no gráfico o que vai acontecer. Tá? Então, vamos fazer os testes. Por que não apareceu nada aqui para mim? Apareceu desse jeito. Porque a minha coluna está formatada como texto. Eu vou vir aqui, formatar como geral, dar 2 cliques e apertar Enter, ele vai fazer todo este preenchimento. Por que ele apareceu dessa maneira? 0,42. Se tivesse dado 1,42 ou 1 em alguma coisinha, quer dizer que possui mais de um dia de atendimento. Vamos pegar um exemplo aqui que esteja acima de 24. Olha. Então aqui, ó, 24 e 24 minutos. Eu tenho uma unidade que é referente a um dia e um pouquinho do outro dia. Tá? Então, neste caso, eu vou formatar essa coluna como hora. Tá? Vamos ver como é que apareceu aqui. Se ele apareceu com as 37 horas ou com
às 13. Vejam que ele voltou para 4 horas, então ele reiniciou o dia. Então está com a formatação de 13. Vou selecionar a coluna, clicar aqui em mais formatos de número e colocar aqui as 37 horas. Vamos verificar novamente e agora já tenho o tempo ideal. Beleza? Vamos fazer essa simulação lá no nosso dashboard. Lembrando que como estamos trabalhando aqui com tabelas dinâmicas, e essas tabelas dinâmicas, esse gráfico dinâmico está vinculado a uma base de dados que está formatada em tabela, eu não preciso redimensionar a minha base, a minha estrutura, porque eu estou referenciando uma tabela. Caso eu não estivesse referenciando uma tabela, eu teria que redimensionar aqui a minha base de dados. Então, eu teria que clicar em cima da tabela, teria que clicar aqui em análise do gráfico, clicar aqui em alterar fonte e selecionar o nosso intervalo, o nosso novo intervalo. Como eu estou trabalhando com tabela, ele faz isso automaticamente. Tá? Então, sempre que forem trabalhar com bases de dados para análise, formate em tabela para não ter perigo de esquecer de atualizar. Tá? E vamos clicar aqui em atualizar para atualizar aquele dado que nós acabamos de fazer. Então, cliquei aqui em atualizar. Vou clicar aqui em lista de campos para aparecer esse conteúdo aqui à direita. E aqui embaixo vai aparecer a nossa nova coluna, status personalizado. Eu vou arrastar esse status personalizado até a última linha aqui embaixo, abaixo do tempo de atendimento. Então, vamos pegar aqui o status personalizado e colocar aqui abaixo do tempo. Vejam que quando eu fiz essa inclusão, ele desorganizou todo o meu documento. Tá? Isso sempre acontece. Então, o que nós vamos fazer aqui? Como eu já criei uma estilização, já sei o que eu vou fazer, basta eu clicar aqui, alterar o modelo de gráfico, voltar lá na combinação e selecionar os eixos corretos. Então, vamos aqui fazer a nossa nova configuração. Para quando for produção realizada, eu vou trabalhar com coluna. Beleza, tá certo, e ela vai estar no eixo principal. Então, não vou marcar o eixo secundário. Quando eu quiser trabalhar aqui com período, que é o tempo, eu vou trabalhar em linhas. Beleza, já está incluso. Vou trabalhar aqui em linhas com marcador também. E a nossa contagem, aqui veio contagem porque eu não fiz a alteração lá para máximo, mínimo, e eu preciso fazer isso e eu já vou fazer também. Tá? Então, vou alterar aqui para linha também. E todos esses eu vou colocar aqui no eixo secundário. Vou clicar em OK e ele vai voltar àquela configuração nossa. Ele trouxe aqui para mim a contagem, tá? Então, como está como contagem, ele não colocou os dados corretos. Eu vou colocar ou no máximo ou no mínimo. Neste caso, eu vou colocar no máximo para termos esses dados corretos. Então, vamos voltar aqui no nosso gráfico. Dar 2 cliques nele aqui. Lista de campos. E aqui embaixo, onde está a contagem, eu vou alterar para máximo. Vou clicar em OK. E vejam que agora, para quando os dados estão abaixo da linha, como eu coloquei o valor zerado como resposta, ele me trouxe as bolinhas de marcações lá colado no eixo X lá embaixo. Ele está colado aqui embaixo. Tá, isso porque eu coloquei aqui a personalização. Vou fazer alguma estilização nela aqui, tá? Porque ela sobrepôs no conteúdo que eu já estava atrás aqui, ó. Então, já tinha meus dados aqui atrás e ela ficou por cima. Tá? Então, vou fazer aqui a eliminação da linha. Vamos clicar 2 vezes nela. Ó, clicando 2 vezes, eu vou vir aqui no preenchimento e vou colocar aqui, ó, sem linha. Beleza, ele já eliminou aquelas linhas. O que vai me interessar aqui é apenas o marcador. Tá? Então, para quando eu estiver trabalhando nessa condição, vejam que agora ficou marcado aqui só os marcadores. Ó. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou preencher esse marcador. Então, eu vou vir aqui no preenchimento sólido e vou colocar ela de uma cor mais destacada. Ó. Vou colocar ela de vermelho. E vou colocar aqui também o preenchimento desse marcador, o contorno, a borda dele, também vou colocar de vermelho. Tá? Da mesma cor. Para ficar bem destacado mesmo. Vamos ver se tem alguma outra opção que fica melhor. Um branco. Ó, o branco ficou até legal. Tá? Vamos deixar esse branco aqui nessa formatação. Então, criamos aqui uma personalização no nosso documento para quando estiver acima, como ele vai estar sobreposto nesse documento, ele vai ignorar aquele que está lá embaixo, que está com verde, e vai ficar por cima dele, fazendo assim com que fique com uma aparência diferente para quando for
atendimento acima do ideal, que foi como nós colocamos aqui, ó. Porém, para quando o caso está bom, o que ele fez? Ele colocou os marcadores lá no eixo zerado. Por que ele colocou lá no eixo zerado? Porque a minha resposta aqui foi zerada. Se eu colocar um resultado ao contrário de zerado, acima da minha base aqui, em vez de colocar 24 horas, eu colocar aqui, por exemplo, 999 horas, essa bolinha ainda vai existir, esse marcador ainda vai existir, porém, vai estar lá em cima, eu não consigo visualizar ela. Para isso que eu forço esse erro. E como que eu faço essa tratativa? Vou pegar aqui uma célula qualquer, que está aqui à direita, depois eu vou colocar ela oculta, e eu vou colocar aqui, ó, 999, 2.00, Quer dizer que eu estou trabalhando, que eu estou formatando essa célula aqui como data, e ela possui 999 horas. E a resposta aqui, neste meu procedimento, nesse status personalizado, para quando o status for bom, eu vou utilizar aqui, ao contrário de 0, eu estarei referenciando essa célula. Porém, vejo o erro aqui. Vou colocar dessa maneira e apertar Enter. Vocês vão ver que somente esta linha que acontecerá a alteração. Por que disso? Porque eu não travei a minha célula aqui, ó. Quando eu não travo, a cada linha, ele vai fazer a alteração da linha aqui, ó. Então, vejam que aqui nessa linha, por exemplo, ele já está referenciando essa célula e não possui nenhum conteúdo. Como aquela célula ela tem que ser fixa e eu quero sempre referenciar ela, na minha fórmula, que está aqui em cima, que é O0, eu vou apertar a tecla F4. Quando eu aperto a tecla F4, ele coloca um cifrão à frente da coluna e um cifrão à frente do número. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que vai ficar travado, vai ficar bloqueado sempre naquela célula. E assim que eu apertar Enter, ele sempre vai utilizar ela como referência. Então aqui, ó, todas elas estão utilizando a mesma célula, certo? Vou clicar aqui na minha base de dados, no meu gráfico dinâmico, clicar aqui em análise de gráfico e vou atualizar. Tá? Eu consigo atualizar clicando aqui ou simplesmente apertando Alt F5. Vejam que agora deu erro. Vamos analisar o porquê deste erro. Ah, tá. Por que deu erro aqui, tá? Como eu coloquei 999 horas, ele pegou aqui esse meu eixo aqui, à direita, que é referente a tempo, e colocou o maior valor. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui um valor estipulado de no máximo 2 dias. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques dentro desse eixo, e aqui à direita, vocês estão vendo aqui no limite mínimo, que vai iniciar do 0, até o limite máximo, que é 45. Esse 45 equivale a 45 dias. Eu vou colocar aqui apenas 2 dias, tá? 22 dias não, 2 dias. E vou apertar Enter. Agora sim, eu possuo um documento mais organizado, tá? Então vamos ver aqui o que acontece. Olha. Vamos pegar os conteúdos. E vamos colocar aqui, por exemplo, Araxá. Olha, agora Araxá, ele está me trazendo aqui que o período máximo é 2 dias. E aqui como que está os meus status. Então eu possuo a linha do tempo ideal. E quando ultrapassa, ele vai colocar aqui os meus marcadores. Quando a situação é boa e eu coloco 999 horas, a bolinha referente a essa semana 7 aqui está lá em cima e eu não consigo visualizar. Tá? Por isso que eu fiz essa formatação aqui. Quando for bom, ela vai jogar a bolinha lá em cima de uma maneira que a gente não consegue enxergar no gráfico. Quando for ruim, ela vai mostrar exatamente o tempo de atendimento ao cliente. Se eu viesse aqui e colocasse, quando fosse ruim, colocasse aqui, por exemplo, um valor fixo aqui, ó, 15 horas. Vamos pegar aqui onde está ruim. Ao contrário de trazer o tempo de atendimento ao cliente, eu vou colocar aqui 15 horas e travar ela. Então, sempre que for ruim, ele vai colocar 15 horas. Se eu vier aqui e atualizar, o que acontece? Ele sempre vai trazer aqui as bolinhas, os marcadores, para quando for o tempo ruim, ele vai colocar sempre nas 15 horas. Como eu estou informando a mesma célula, o mesmo valor que está no tempo de atendimento, ela vai sobrepor o valor antigo. Então, ela vai pegar esta bolinha e vai colocar por cima dessa aqui, substituindo de uma maneira visual o conteúdo dessa bolinha verde.
Então, eu tenho aqui meu eixo que eu estou trabalhando com o tempo de atendimento, onde ele sempre vai seguir essa sequência, sempre com essa cor. E quando for acima, eu vou pegar essa bolinha e vou colocar em cima dela, fazendo assim a sobreposição desses meus dados. Tá? Então, eu vou pegar aqui e vou voltar para o normal, só para vocês verem aqui, que agora ela vai sobrepor este horário nosso aqui. Tá? Agora sim, se eu vier aqui Alt F5, ele vai fazer essa alteração para nós. Então, dessa maneira, eu consigo fazer essa organização. Agora eu vou acabar de estilizar o meu documento. Então, vejam aqui que até a coluna E eu possuo uma tabela dinâmica criada. Vou clicar com o botão direito e ocultar. Então, aqui eu já vou organizar o meu documento aqui, ó, de uma maneira que fique melhor a visualização. Vamos pegar aqui o nosso documento, a nossa tabela, o nosso gráfico. E vamos arrastar aqui, ó. E aqui, ó, eu não quero que essa bolinha do máximo apareça aqui, ó, status personalizado. Eu vou colocar aqui o meu filtro em cima dela. Poderia colocar o filtro em cima dela? Poderia colocar o filtro em cima dela. Mas também eu consigo desenhar imagens dentro deste meu formulário. E eu vou desenhar essa imagem aqui agora dessa maneira aqui, ó. Clico em formatar. Aqui à esquerda eu possuo algumas imagens, vou pegar aqui um retângulo, vou desenhar ele aqui em cima, e assim que eu desenho ele aqui, eu vou colocar o preenchimento do contorno de branco e a forma também de branco, sobrepondo o meu conteúdo, fazendo assim com que ele fique oculto. Tá? Quando eu desenho esta imagem pela tabela dinâmica, eu consigo arrastar a tabela e ela ainda acompanha. Quando eu faço esse desenho por fora, venho aqui em inserir e faço o desenho da forma do retângulo por cima, vou desenhar aqui em cima. O que acontece? Se eu arrasto a tabela, ele continua fixo. Tá? Então, sempre que vocês forem fazer esse trabalho, desenhe o conteúdo pelo formatar aqui em cima. Tá? Ele ainda continua aqui. Ó. Estou selecionando ele agora. Mas vocês fazem dessa maneira. Tá? Vou arrastar aqui para cima. E vou deixar dessa maneira aqui, tá? Vamos ver como é que ficou. Tenho as semanas, então consigo fazer aqui os trabalhos por semanas, ó. Então consigo aqui já fazer as nossas análises. Vou diminuir aqui em cima, vou ocultar algumas coisas, vou ocultar a barra de fórmula, vou ocultar os títulos. Vou vir aqui em cima, vou ocultar as faixas de opções automaticamente. E vou organizar o meu documento aqui de uma maneira que fique parecendo um software, um programinha, para deixarmos com uma visualização mais organizada. Vamos aumentar aqui o tamanho para termos os dados mais eficientes. Vamos colocar aqui os dados. Uma coisa que nós podemos mudar aqui também é a nomenclatura do documento. Ó. Então, está vendo que está escrito aqui Max de produção? Então, vamos voltar aqui e vamos fazer essa organização. Cliquei na tabela. Clico aqui em lista de campos. Clico duas vezes aqui, configurações de campos. E aqui onde está período ideal, eu vou dar um espaço. Vou apagar e vou dar 2 espaços aqui. Ó. Por que eu dei 2 espaços? Naquele primeiro gráfico que nós criamos, eu já tinha criado um com um espaço. Por isso que eu coloquei 2 espaços aqui. Vou clicar em OK e vou fazer isso para todos. Tá? Vou apagar aqui o Max. 2 espaços, OK. O outro aqui também da mesma maneira. Ó, espaço, espaço, clique em OK. E vamos fechar aqui o documento e ver como é que fica. Olha, eu esqueci aqui do Max da produção. Vamos lá voltar e atualizar a produção. E vamos dar 2 espaços aqui também. E agora já possuímos um dado mais organizado. Posso clicar aqui e arrastar para a direita para deixar ele organizado também. Ele me fala aqui, olha, quando o tempo de atendimento ele tem esse tracejado, que é esse azul e essas bolinhas. E o período ideal é o tracejado. E a produção realizada é essa coluna aqui. Tá? Vou voltar aqui às nossas formatações. Vou clicar aqui, ocultar faixas automaticamente. E vou terminar a nossa organização aqui. Ó. Vamos aumentar ela um pouco. E tem outro detalhezinho aqui que também é interessante vocês verem. Tá? Vejam que o meu tempo, vamos organizar aqui, ó, o tamanhozinho disso, status personalizado eu tenho que tampar,
Vejam que minha hora aqui, aquela hora eu dei 2 cliques e coloquei aqui como 2 horas esse eixo, tá? Poderia colocar aqui que o mínimo fosse um dia, tá? Então ele iniciaria aqui das 24 horas, porém o resto do conteúdo abaixo dessas 24 horas não iria aparecer, por isso que eu sempre inicio aqui quando eu trabalho com horas no zero, para aparecer exatamente da maneira correta. Poderia aqui colocar aqui, ó, ele colocou aqui de 0,2, quer dizer que seja, se um é 24, então tenho aqui a minha configuração proporcional a 20% de 24 horas, tá? E a secundária com 0,4. E eu consigo fazer aqui também essa alteração aqui à esquerda do peso. Então eu tenho aqui que a quantidade máxima é 10.000 toneladas e eu consigo colocar aqui, olha, o mínimo para iniciar a visualização tem que ser acima de 2 toneladas. 2.000 toneladas que é esse eixo aqui. Então se eu colocar aqui, ó, 2.000 e apertar Enter, todos aqueles dados para baixo desaparecerão. Aparecerá a partir de 2.000. Mas eu gosto de sempre iniciar aqui também do zero. Mas caso haja necessidade, vocês também conseguem fazer isso. Vamos supor que eu queira colocar aqui, por exemplo, o espaçamento entre um e o outro de 2 em 2.000 ou de 500 em 500. Vou colocar aqui 500, por exemplo. Veja que ele vai colocar mais dados para mim aqui. E para cada dado que ele coloca, ele vai colocar aqui um tracejado aqui, porque foi o layout que eu coloquei. Vamos colocar aqui um espaçamento maior. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o conteúdo, ó, 2 cliques. Opções de eixo. Vamos colocar aqui de 2.500 em 2.500. Vejam que ele colocou menos tracejados e colocou aqui menos dados. Vou colocar de 500 em 500 que ficou bom. Vejam que eu consigo fazer esses layouts. E consigo fazer as formatações que é necessário aqui. Então vamos ver aqui se precisa fazer mais alguma alteração, se o conteúdo está agradável, se ele não está agradável. Veja aqui à direita que eu possuo uma barra de rolagem. Tá? Ela não é necessária porque eu coloquei ela do tamanho ideal aqui, eu organizei do tamanho ideal. Então eu não preciso dessa barra de rolagem aqui à direita. Então se eu não preciso da barra a rolagem direita, eu posso fazer algumas configurações. Posso vir aqui em cima em arquivo, deixa eu alterar a cena aqui. Posso vir aqui em cima em arquivo, clicar aqui em opções. Ao clicar em opções, ele vai abrir as opções do Excel. Eu vou clicar aqui em... Peraí que travou. Em avançado. E aqui em avançado, na parte inferior, eu tenho algumas configurações de ocultar dados. E quais que seriam esses dados que eu quero ocultar aqui? Ó? Eu quero ocultar a barra de rolagem horizontal e vertical. Eu vou sumir com esse conteúdo da direita e vou sumir com o conteúdo aqui embaixo também. Tá? Somente as barras de rolagem. Vou clicar em OK e vejam que a barra de rolagem à direita sumiu e aqui embaixo também sumiu a barra de rolagem. Caso eu queira sumir aqui com as minhas guias, eu consigo fazer isso também. Eu consigo ir lá em arquivo, opções, consigo vir aqui em avançado e lá novamente e desmarcar aqui. Cadê ele aqui? Mostrar guias das planilhas. Aí ele some com ela também. Mas como eu preciso fazer a navegação entre um dado e outro, e eu não coloquei hiperlink, não coloquei botões aqui para fazer essa alteração, eu vou voltar com ela ativa aqui. Como que eu faço para que ela retorne? Clique em opções novamente, clique aqui em avançado, vou lá embaixo e marco a opção mostrar guias da planilha. Vou clicar em OK e assim ela vai retornar para nós. Vou colocar aqui ocultar faixas de opções, eu já tenho um layout mais agradável aqui no nosso documento. Vamos ver aqui se precisa de fazer mais alguma alteração. Eu consigo fazer essa análise, fazer essa verificação entre as unidades. Tá? Então consigo fazer aqui, ó, quero saber de fevereiro até abril, fazendo um comparativo entre a unidade de Araxá e Pedregulho. Beleza, eu consigo ter uma análise aqui, olha, Araxá está à esquerda e Pedregulho está à direita. Então, eu consigo ter as variações aqui entre as cidades e aqui eu consigo ter as análises também. Vamos supor aqui que eu queira fazer uma análise da cidade de Araguari de fevereiro a abril. Ele vai me trazer aqui os conteúdos. Um detalhe também que vocês podem ver aqui nos
aqui nos filtros dinâmicos é que quando não possui dados, ele me traz aqui bem claro o conteúdo e não deixa eu selecionar. Se eu selecionar, ele não vai me trazer nenhum resultado. Mas caso eu selecione os outros dados, ele me traz os resultados. Tá? Então, quando eu possuo uma base de dados que não esteja atualizada, eu consigo visualizar através do filtro dinâmico se está ou não atualizado. Então, eu poderia fazer uma análise rápida aqui de quais unidades que não atualizou completamente o meu tempo de atendimento ao cliente aqui. Então, vamos supor aqui, ó, Araguari. Araguari, eu vi que ele atualizou somente até semana 22. Araxá atualizou completo. Franca, falta 23 e 24. Ibiraci, falta 23 e 24. Patrocínio fez completo. Pedregulho fez completo. Perdizes, falta 23 e 24. Então, tem algumas unidades que não passou o relatório completo. Eu consigo ter algumas outras análises aqui. Quais que seriam essas análises? Quando você está com muito dado, ele fica um gráfico sujo, tá? Mas eu consigo ter algumas análises aqui rápidas. Veja que eu possuo aqui embaixo tempos zerados e eu possuo produções quando possui esses tempos. Vamos analisar uma cidade aqui, ó, que eu consegui identificar aqui, ó, Patrocínio. Patrocínio, eu possuo aqui, ó, a semana 12, a semana 13, 14 e 15, que eu não possuo tempo de atendimento ao cliente, porém eu possuo produções. Como que isso aconteceu? Neste caso, vou retornar o relatório para a unidade específica. Vou assim, olha, ajusta, faz a tratativa e retorna com os dados corretos. Assim que ele retornar com os dados corretos, eu vou colar na minha base de dados e atualizar aqui no meu dashboard. Então, vamos supor que eu queira fazer essa tratativa no patrocínio da semana 12, 13, 14 e 15. Então, vamos vir aqui em procurar a cidade de Patrocínio. Patrocínio na semana 12, 13 e 15. Vamos selecionar aqui no filtro, olha. 12, 13, 14 e 15. Olha, então tem aqui as 3 semanas que está com tempo de atendimento zerado e eu possuo aqui produções. Tá? Então vamos supor que seja aqui um tempo de atendimento de 12 horas, 10 horas, 9 horas e 8 horas. Então aqui eu já fiz a atualização, fiz a manutenção nessa minha base de dados de acordo com aquela verificação que eu fiz. Vou clicar aqui na minha base de dados e apertar Alt F5 para atualizar. Vejam agora que ele já fez aqui o ajuste do tempo de acordo com a minha ocorrência. Então, consigo fazer essa manutenção, consigo fazer essa análise de dados e essa identificação de erros de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais simples. Então, além de você ter aqui um relatório visualmente agradável, você consegue fazer essas análises de dados de uma maneira muito simples e rápida através dessa gestão à vista de documentos. Então vejam aqui que eu possuo mais alguns dados errados, tá? Então eu tenho alguns dados errados que eu ainda posso passar para as unidades e fazer essa manutenção. Olha uma unidade por unidade, aqui por exemplo, semana 15 de Araguari. Eu não possuo produção, porém eu possuo aqui tempo de atendimento. Vamos ver lá na base de dados. Araguari na semana 15. Araguari na semana 15. Eu possuo um tempo de produção de quase 5 horas e eu possuo aqui uma produção realizada de 16,5. Como está perto do zero, ele não me trouxe aqui visualmente. Existe aqui, tá? Neste caso está correto, está certinho. Existe. Como o dado é muito pequeno, ele não apareceu, tá? Mas nesse caso aqui eu pensei que poderia estar errado, mas ao verificar a base de dados não está errado. Tá? Então vamos ver se nós conseguimos analisar algum dado aqui que possui tempo de atendimento e produção realizada. Então vamos selecionar aqui produção realizada zerada. Olha, eu possuo aqui Franca na semana 17 e 19. Vamos olhar no dashboard. Franca na semana aqui, ó, 17 eu não possuo nenhuma produção, no 19 eu não possuo nenhuma produção e o meu tempo de produção, o tempo de atendimento ao cliente foi lá em cima. Então eu consigo ter essas análises rápidas aqui de uma maneira simples. Beleza? Esse é o conteúdo que eu queria mostrar para vocês aqui. Durante essas 3 lives, durante esses 3 vídeos, eu montei passo a passo aqui, o passo a passo das bases que você precisa trabalhar. Então, primeiramente, você precisa trabalhar a sua base de dados. Depois, você precisa criar aqui um gráfico dinâmico e nele colocar as suas análises, que é essa dinâmica que nós fizemos aqui. Nós conseguimos ter algumas análises rápidas. E, ao final, eu criei aqui um dashboard de visualização, de gestão à vista
que você consegue criar relatórios excelentes e que você consegue ter uma análise de dados muito rápidas. Beleza? Espero que tenham gostado. Será uma primeira de muitas lives.